Vou estar falando sobre independência do Haiti. Na época da ocupação que tinha os espanhóis, era conhecido como Hispaniola, e isso foi no final do século XV. Com a chegada de corsários na parte norte e oeste de Hispaniola, essa parte dos corsários aqui, que eram piratas franceses, esses piratas eram patrocinados pela coroa francesa. Eles renomearam a parte deles, em vez de Hispaniola, ficou conhecido como Colônia de São Domingos ou São Domingos. Essa colonização feita pelos corsários só foi oficializada em 1665 por Luís XIV. E em 1697, os espanhóis reconheceram a parte oeste de Hispaniola para os franceses. Esse reconhecimento dessa parte para os franceses ficou conhecido como o Tratado de Rivesque. Vou estar falando sobre sistema de plantação, que foi depois que os franceses se firmaram na colônia de São Domingos. Eles começaram com esse sistema de plantação, que era baseado em quê? Ele era baseado no latifúndio, que basicamente é uma grande propriedade, onde teria monocultura, que seria relacionada a uma coisa só, ou seja, eles plantavam cana-de-açúcar. Quer dizer que era só a cana-de-açúcar? Não. Eles produziam também tabaco, algodão, café e rum. Em menor escala, mas produziam. Essa produção também teria o trabalho escravo. O trabalho escravo era um sistema altamente exploratório. E isso, os escravos não ficavam contentes com isso. Exploração ninguém gosta, né? No caso. E por conta dessa grande produção de açúcar, que beirava ali 50% a 60% do açúcar consumido no mundo, a colônia de São Domingos ficou conhecida como Pérola das Antilhas. Para ter uma noção da proporção, ou seja, da população que vivia ali na colônia, era cerca de 40 mil franceses, ou seja, 40 mil homens brancos, 28 mil negros libertos e mulatos e 452 mil escravos, ou seja, era 10 vezes maior, até um pouco mais, o número de escravos do que de brancos franceses que habitavam aquele local. É claro que com essa grande opressão dos franceses relacionada aos escravos, né, ele oprimindo os escravos, haveria uma revolta. E François Mackendoll foi quem serviu de base para a Revolução em 1750, por causa da sua ideologia, ou seja, das suas ideias. Mas a Revolução, de fato mesmo, que mobilizou os escravos, foi com Dutch Buchanan, que mobilizou cerca de 100 mil escravos. Depois dessa mobilização que aconteceu dos escravos e da revolta deles, aconteceu algumas turbulências. E o governo dos jacobinos, que era o governo da época da França, em 1794, ordenou que se libertasse os escravos de São Domingos. O que aconteceu depois desse período da libertação? Eles ainda continuaram sendo um pouco oprimidos. E houve a necessidade deles ir para cima, deles contra-atacar. Porque eles deram a liberdade e não deram, pode-se dizer assim, porque os escravos não podiam ser livres, não podiam sair dali e ir para outros lugares. Então, esse cara, Toussaint Louverture, foi muito famoso na época por ter liberado as tropas na resistência contra os franceses e ter tido também liderado as tropas para invadir a colônia vizinha, que era a colônia dos espanhóis. Isso aconteceu em 1800. Depois disso, ao assumir o poder em 1799, Napoleão manda algumas tropas para conter esse conflito que estava tendo lá. Ele mandou tropas para reforçar os franceses. Mas o que aconteceu? Eles conseguiram tomar o controle em 1801 na colônia de São Domingos e mandaram Toussaint Louverture para a França. Lá, o líder deles, né,
dos escravos, morreu de desnutrição e tuberculose. E aí depois disso, um cara chamado Jean-Jacques Dessalines, ele assume as tropas e vence de vez os franceses em 1803, mais preciso em novembro. E aí o que acontece? Depois que ele venceu, só em 1804, dia 1º de janeiro, que foi declarado a independência da colônia de São Domingos. A partir desse momento, se tornou Haiti. Ele trocou, renomeou, em vez de colônia de São Domingos, Haiti, em homenagem aos povos indígenas que viviam ali na época antes da chegada dos franceses.